Você sabia que a transição entre o ministério de Elias e Eliseu podem trazer muitas lições para nós? Então fica até o final que você vai ficar impactado. Quando Elias, ele chamou Eliseu, ele jogou sobre ele a sua capa. E qual era o estado de Eliseu? Eliseu, ele estava ativamente cuidando, do gado, fazendo algo. E ele simplesmente abandonou tudo para poder seguir esse chamado, esse ministério o qual o Senhor o incumbiu. Ele simplesmente queimou todos os animais em sacrifício ao Senhor. Ou seja, ele queimou a ponte de volta. E muitas vezes nós tememos, ficamos com o pé atrás, mas não. Eliseu, ele queimou toda a possibilidade de voltar atrás. Isso se chama fé. Entrega integral, em medidas. E isso que nós precisamos. Mas o que significa jogar a capa? A capa, gente, ela simboliza ali um chamado, um ministério profético sobre a vida de Eliseu. E o Senhor Jesus, ele nos chama também. Ele te chama para cumprir algum propósito, algum chamado, algum ministério. Saiba que o Senhor, ele te chamou sim para fazer algo para Ele, para ser relevante, porque nós somos chamados sim para edificar a vida de outras pessoas. Nós somos chamados para ser cheios, mas para transbordar também na vida de outros, O Senhor, ele nos enche, o Senhor, ele fala conosco, mas Ele quer que nós alcancemos outras vidas. Da mesma forma que Elias atirou sobre Eliseu a capa, Jesus, ele atira sobre você também a capa, te chamando, sabe para quê? Para dar continuidade às obras dele, sabe? E de pregar o evangelho, e de fazer discípulos. Então o Senhor, ele está te chamando para você cumprir o seu chamado. Não temas, busca o Senhor. Ele vai te dar o respaldo que você precisa. Ele está te chamando para você acordar, despertar e fazer algo para Ele. Algo muito lindo sobre Eliseu, a perseverança dele, é a vontade dele de receber mesmo a unção dobrada. Ele era ousado, ele queria, sabe o que? A unção dobrada de Elias. E ele foi atrás disso. Elias falou assim: se você me ver sendo arrebatado, você vai receber. E ele foi até o fim, perseverou e viu Elias sendo aceso, ao céu. Temos que perseverar naquilo que o Senhor nos chamou, que apesar de Eliseu ter a unção dobrada de Elias, ele era duplamente humilde. Gente, ele era muito singelo, simples. A gente não vê extravagância em Eliseu. Isso é muito lindo. Ele era um homem de intimidade com o Senhor, um homem que buscava o Senhor em oração. No seu quarto ali, o Senhor falava segredos dele. Ah, porque eu tenho a capa de Elias. Não, o poder não está na capa. A capa é apenas um instrumento. O poder está na intimidade. O poder está no tempo que Eliseu passava com o Senhor, dedicava ao Senhor as prioridades. A prioridade de Eliseu era o Senhor. O poder não estava na capa. O poder não está no púlpito, no título, mas está no secreto. Está naquilo que o Senhor faz, que você faz para o Senhor em secreto, intimidade com Ele. Tinha um episódio que Eliseu, ele estava andando e um grupo de jovens começaram a caçoar, a zombar dele. Sabe por quê? Porque ele era calvo. Eu creio que Eliseu tinha aproximadamente 30 anos, porque era a idade que se começava o ministério, o sacerdócio. Então eu creio que ele tinha aproximadamente 30 anos, que era quando um homem tinha voz ativa para ser ouvido na sociedade. Um grupo de jovens começaram a menosprezá-lo porque ele era calvo. Não era comum um homem tão jovem como Eliseu apresentar calvície. Eliseu, ele não detinha, o cabelo, ele era calvo. Enfim, então eles usaram essa característica dele, essa qualidade,
para poder atingi-lo. Atualmente, nós vivemos numa sociedade que não honra pais, não honra autoridades, não honra professores, enfim, tudo que é hierarquia as pessoas não respeitam. Na época, gente, o profeta, ele era boca de Deus, ou seja, a forma que Deus ele falava era com e através do profeta. Hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra do Senhor, mas antigamente Deus ele revelava a sua palavra para o profeta. Então existe uma reverência que nós temos que ter com todas as autoridades, olhando para esse contexto, principalmente para o profeta, né? Que era boca de Deus naquele momento. Não estou falando de cidade pagã aqui, eu estou falando de Israel. Faltou reverência com o profeta. E olhando para os nossos dias, nós vivemos numa geração escarnecedora, zombadora, que não respeita autoridades. Sabe por quê? Porque falta amor delas com elas mesmas. Se a pessoa não se ama, como que ela vai amar o outro? Se ela não se respeita, como que ela vai respeitar o outro? Então, dá pra entender um pouco porque as pessoas estão nesse nível, porque elas não estão se amando. Se você não tem respeito por si, como você vai respeitar o outro? Então a gente vive nessa sociedade, sabe? Que despreza o sagrado. Despreza o sagrado. É uma geração como Esaú. Como é que era Esaú? Esaú, ele era profano. Algo tão sagrado e importante como a primogenitura, ele olhou com desdém. As coisas sagradas as pessoas olham com desdém. Enfim, quero te convidar, sabe? Jesus, ele está colocando sobre você, jogando sobre você a capa. Sabe a capa de quê? A capa do chamado. Ele está te chamando para suceder as obras dele. Jesus fala que as obras nossas vão ser maiores do que a dele. Ele está te convidando a fazer parte, sabe, desse algo maior, desse id, do reino dele. E eu quero te perguntar, você tem a coragem de Eliseu? De queimar as pontes com o passado, de viver o novo, de ser perseverante, de aceitar o chamado dele para a sua vida, aceitar o novo. E outra coisa, tenha humildade. Tenha a humildade de Eliseu, porque ele tinha a unção dobrada de Elias. Mas ele nunca foi orgulhoso, nunca foi soberbo, nunca ficou ostentando. Então eu te convido hoje, vamos ser como Eliseu, vamos ser perseverante, vamos ser humilde, vamos ser cheia de unção. Nós estamos precisando dessa época, gente. Nós estamos nos últimos tempos e a gente precisa de pessoas posicionadas. Chega de profanar o que é santo. Cadê a reverência? Vamos respeitar a autoridade, vamos nos respeitar primeiro. Quero te convidar, mudança de vida, se posicione e pega a capa que Deus está te convidando, está jogando sobre você hoje. Amém? Se você gostou dessa mensagem, se você acha que vai impactar outras vidas, compartilhe, sabe? E eu espero mesmo que você seja muito edificado. Esse é meu objetivo. É derramar sobre você aquilo que Deus derramou sobre mim. É que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe sua vida.